Boa noite. Boa noite. O Supremo rejeita pedido de Temer para afastar Janot das investigações. Para o ministro Edson Fachin, o fatiamento das acusações não indica parcialidade. A caminho de Pequim, Temer se reuniu com o presidente de Portugal em Lisboa. A agenda na China inclui encontros com empresários e a cúpula do BRICS. Índios guaranis ocupam a sede da Presidência da República na Avenida Paulista. Eles protestam contra o fim da reserva em que vivem no Parque do Jaraguá. Desembargador federal é suspeito de corrupção no Tribunal Regional do Recife. O esquema para comprar decisões e libertar presos também envolveria advogados. O IBGE anuncia que o Brasil já tem mais de 207 milhões de habitantes. 5% dos municípios concentram mais da metade da população total. Explodem os casos de abuso sexual nos transportes públicos em São Paulo. E uma campanha incentiva as vítimas e testemunhas a denunciar os criminosos à polícia. O Jornal da Gazeta está no ar. Índios guaranis continuam na sede da Presidência da República aqui em São Paulo. Eles querem a revogação de uma portaria do Ministério da Justiça que anulou a declaração da terra indígena Jaraguá, na Zona Oeste. Nas mãos, faixas contra o presidente Michel Temer. Índios guaranis invadiram o hall de entrada do prédio onde a Presidência da República mantém o escritório de São Paulo. O edifício, na esquina da Avenida Paulista com a Rua Augusta, é alvo frequente de manifestações contra o governo federal. O grupo pede a revogação da portaria 683 do Ministério da Justiça, que anulou a declaração da terra indígena Jaraguá. A portaria cancela a criação da reserva na Zona Oeste, onde vivem cerca de 700 índios. A área, que fica próxima ao município de Osasco, inclui parte do Parque Estadual do Jaraguá e fica a cerca de 20 quilômetros do centro de São Paulo. Em 2015, a Justiça ampliou de 3 para 512 hectares a área que deveria ser preservada para manter a permanência da tribo, o equivalente a 512 campos de futebol. Na semana passada, o ministro da Justiça, Torquato Jardim, alegou erro administrativo na demarcação da área e afirmou que a reserva foi estabelecida sem a participação do Estado de São Paulo na definição conjunta das formas de uso da área. A gente vem enfrentando perseguições, desses bandeirantes do presente, que são esses políticos, são essas pessoas ligadas à especulação imobiliária. Hoje o Pico do Jaraguá, ele está ali preso com a rodovia dos Bandeirantes, Rodoanel, Anhanguera, e o interesse de criação de transportadoras, condomínios, é muito grande naquela região. A assessoria da Presidência da República não quis se pronunciar através de nota, mas por telefone disse que a concentração de indígenas está no térreo e tanto as instalações da presidência como também o escritório fica no 3º andar do prédio, onde a segurança foi reforçada. No hall de entrada, os indígenas não têm prazo para sair. Além de índios da aldeia do Jaraguá, representantes da terra indígena Tenonde-Porã e parelheiros da Zona Sul também estão no local. A gente vive do nosso jeito, modo de ser guarani, ainda a gente preserva a língua, a crença, as danças, os cantos. Então a gente depende muito das nossas terras tradicionais para nossa subsistência. Apesar da dificuldade para transitar na calçada, quem passou pelo local apoiou a manifestação. Tem muita gente tomando espaço deles mais do que eles estão atrapalhando por aqui, então é necessário, absurdamente necessário. E o repórter Luciano Penteado acompanha agora o protesto dos índios aqui na Avenida Paulista e tem mais informações. Luciano. Olha, a gente calcula que cerca de 500 pessoas estejam participando deste ato aqui na Paulista, incluindo não só os índios guaranis, mas também pessoas que apoiam esta causa e pessoas que estavam passando aqui pela Paulista agora à tarde que decidiram se unir a este grupo. É um grupo grande que ocupa neste momento as 4 pistas da Paulista no sentido da Consolação e o objetivo deles é chegar até o escritório da Presidência, que fica justamente na esquina da Paulista com a Rua Augusta, para se juntar lá neste prédio com o outro grupo de índios que estão lá fazendo um ato simbólico dentro do prédio. Nós conversamos agora há pouco com a liderança dos índios guaranis e eles nos disseram que não há uma previsão para que este grupo que ocupa o prédio da Presidência
deixe o local. Nós também questionamos a FUNAI para saber o que a entidade acha deste movimento dos índios, né? Eles protestam, lembrando, como a gente já disse na reportagem, contra a anulação da demarcação de uma reserva indígena na zona oeste de São Paulo, mas até o momento a FUNAI não nos concedeu uma resposta. Bem, a orientação para o motorista é para evitar circular pela região da Avenida Paulista, porque o trânsito na região está bloqueado e bem complicado neste momento. Voltamos aos estúdios. A população brasileira cresceu 0,77% de 2016 até julho deste ano, segundo o IBGE. 5% dos municípios concentram mais da metade da população brasileira. O estado e a cidade de São Paulo são os mais populosos do país. A soma dos habitantes da capital é a maior que as populações juntas do Rio de Janeiro, Vitória e Belo Horizonte. Hoje o Brasil tem 207.660.929 habitantes, segundo a estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, divulgada hoje. Um crescimento de cerca de 1.600.000 pessoas de 2016 para 2017. No período de 2015 a 2016, a taxa de crescimento foi de 0,80% e agora de 0,77%. A razão principal da redução, segundo o Instituto, é a queda na taxa de fecundidade. São Paulo permanece como o estado mais populoso, com 45.094.866 habitantes. O estado com menor população é Roraima, que tem 522.636 habitantes. Já entre os municípios, São Paulo é o mais populoso do Brasil, com quase 12.107.000 habitantes. O resultado representa um crescimento de 0,57% em relação a 2016. Acidente com 36 veículos interditou a rodovia Carvalho Pinto, na região de Jacareí, deixando 2 mortos e 20 feridos. O engavetamento gigantesco envolveu um caminhão de carga que pegou fogo. A pista sentido Rio de Janeiro continua interditada. O acidente aconteceu às 7h40 da manhã, na altura do quilômetro 75 da rodovia Carvalho Pinto, em Jacareí, interior de São Paulo. Algumas testemunhas dizem que uma fumaça de uma queimada na mata invadiu a pista e impediu a visão dos motoristas, o que provocou a colisão. Ao bater em outros veículos, o caminhão que carregava tinta e produto inflamável pegou fogo. Houve explosões e, ao todo, 12 carros de 2 caminhões foram atingidos pelas chamas. O incêndio foi contido por volta das 9 horas da manhã. De acordo com o Corpo de Bombeiros, além das 2 vítimas fatais, 20 pessoas ficaram feridas e foram socorridas. Carros abandonados nos pátios do Detran de São Paulo têm dívidas milionárias. Só o valor devido pelos donos dos 10 campeões de multas daria para arcar com todo o custo do recapeamento das ruas e avenidas da cidade no segundo semestre, estimado pela Prefeitura em 210 milhões de reais. Se você tivesse o bolso cheio, mas cheio mesmo, coisa de milhões de reais, certamente você não escolheria um desses, né? Um furgão, 24 milhões. Meu Deus. Compraria, levaria? Não tem problema de dinheiro no bolso? Não levaria. Melhor comprar um jatinho igual o Neymar, né? É mais rápido, né? Mas são valores na casa dos milhares, aliás, dos milhões que o Detran cobra por alguns veículos apreendidos. E aí não é que tem nenhum tesouro escondido aqui dentro, não. A surpresa negativa é a quantidade de multas. Cada um tem mais de 1.000. Esse Escort 1996, por exemplo. Olha só o valor para tirá-lo daqui, 9,5 milhões de reais. Que negócio, hein? Pelo Código de Trânsito, todo veículo que está registrado no nome de uma empresa, quando ocorre uma multa, eu não posso pôr a pontuação no nome da empresa. Então a empresa precisa indicar o condutor. Quando ele não indica, isso implica numa nova multa para ele. Esses veículos, eles tomaram assim dezenas de multas de rodízio normalmente e vai multiplicando, chegando nesses valores. O diretor do Detran diz que desde o ano passado está fazendo um esforço para retirar esses veículos da rua. Porque, em geral, uma vez que as multas ultrapassam o valor do bem, é comum que os condutores deixem de respeitar as regras de trânsito. Esse Ducato, ano 97, é o campeão.
soma 24 milhões de reais em dívidas e quase 2.000 multas, principalmente por desrespeito ao rodízio. Ok, casos assim são relativamente raros diante de uma frota de quase 29 milhões de veículos no estado. Mas nos primeiros 6 meses deste ano, 135 carros e caminhões engordaram as estatísticas das dívidas astronômicas. Não é porque o antigo dono acha que já perdeu o patrimônio que está tudo resolvido. Não é assim, não. Mesmo que o veículo siga para leilão após 60 dias da apreensão, a dívida permanece com quem não respeitou as regras de trânsito. Essa dívida ela vai sair do veículo e vai ser passada para o CNPJ da empresa. Cabe recurso, mas tem um prazo para recorrer. Nesses casos já estão vencidos. O ministro Edson Fachin negou o pedido para tirar Rodrigo Janot das investigações sobre o presidente Temer. O pedido de suspeição tinha sido formulado pela defesa do presidente Temer. O advogado criminalista Antônio Cláudio Mariz de Oliveira alegava que o procurador-geral agia com parcialidade. Segundo a defesa do presidente, era público e notório que Janot extrapolava em muito os seus limites constitucionais. Mariz disse ainda que a atuação de Janot é motivada por questões pessoais. O relator da Lava Jato no Supremo considerou não haver indicação de parcialidade de Janot. O ministro Edson Fachin disse que as alegações da defesa não permitem a conclusão da existência de relação de inimizade capital entre o presidente da República e Janot. O procurador-geral da República foi o responsável por denunciar o presidente Temer por corrupção passiva. O primeiro presidente brasileiro denunciado no exercício do cargo. A Câmara, no entanto, arquivou o caso. Agora, antes de deixar o comando do Ministério Público Federal no dia 17 de setembro, Rodrigo Janot prepara uma nova denúncia contra o presidente. Segundo o jornal Valor Econômico, o PMDBista deve ser acusado por 2 crimes: obstrução de justiça e organização criminosa. A denúncia deve chegar ao Supremo após o feriado do dia 7 de setembro. Segundo o Valor, para fechar a acusação, Rodrigo Janot espera a homologação da delação premiada de Lúcio Funaro no STF. Cabe a Fachin analisar o caso. Hoje, o ministro devolveu o acordo para a PGR para realizar alguns ajustes. Mas, como está sob sigilo, não há detalhes sobre as mudanças pedidas. Considerado o operador financeiro do PMDB, a delação deve trazer acusações contra a cúpula do governo. Devem ser citados os ministros da Casa Civil, Eliseu Padilha, o da Secretaria-Geral da Presidência, Moreira Franco, os ex-ministros Henrique Alves e Gedel Vieira Lima e o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala sobre a segunda denúncia contra o presidente Temer e a homologação da delação premiada de Lúcio Funaro. Finalmente, uma boa notícia. Nas próximas semanas, não haverá nenhum aumento de fisiologismo e de desfaçatez no cenário político. Continuaremos nos mesmos 100%. Você está prestes a assistir a um filme repetido. Vem aí a segunda denúncia da Procuradoria-Geral da República contra Michel Temer. A primeira era por corrupção. A segunda acusará o presidente de obstrução de justiça e, muito provavelmente, de organização criminosa. Vai começar tudo de novo. Temer tentou afastar o procurador-geral Rodrigo Janot do processo, mas fracassou. O ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, indeferiu o pedido. Agora, Janot aguarda apenas pela homologação da delação do operador de propinas Lúcio Funaro. Revelações feitas por ele rechearão a denúncia, que jogará mais lama também sobre a milícia do PMDB da Câmara. Pela Constituição, o Supremo só pode investigar Temer se a Câmara autorizar. E a chance disso acontecer é próxima de 0. Respira-se nos porões de Brasília, desde já, uma atmosfera de chantagem. O Planalto vai comprar o resgate do presidente pela segunda vez. À exceção do preço, que deve subir, o enredo faz lembrar o filme anterior. A mesma embarcação temerária, o mesmo comandante presunçoso, o mesmo iceberg no caminho. Tudo muito parecido com Titanic. A diferença é que eles se salvam no final. Apenas o país continuará afundado num oceano de mediocridade. Boa noite.
E daqui a pouco, Maria Lídia Flândula entrevista a socióloga Fátima Pacheco Jordão sobre a crise política no país. A tempestade Harvey retorna à costa dos Estados Unidos e causa mais mortes. Pelo menos 31 pessoas morreram e 32 mil estão desabrigadas. Mais de 8.500 resgates foram feitos pelas equipes que tentam ajudar as vítimas das enchentes. Em Houston, uma das cidades mais afetadas, o prefeito decretou toque de recolher entre 10 da noite e 7 da manhã para evitar invasões e furtos em casas vazias. Um casal de brasileiros que mora em Houston conseguiu sair da cidade antes dos alagamentos e conta como foi. Nós estamos aqui em Austin, né, uma cidade vizinha de Houston, estamos seguros. A gente conseguiu deixar a cidade na segunda tentativa. A gente tem que agradecer porque nós fomos previamente avisados que a nossa área seria afetada, então nós tivemos tempo de levar o que pudemos para o segundo andar. A gente já sabe que nos próximos meses, possivelmente nos próximos anos, vai ser um período de dificuldade e muito trabalho para retomar todas as atividades de forma normal. Em meio à tragédia, a solidariedade. As pessoas da cidade, pessoas que os vizinhos, pessoas desconhecidas das cidades vizinhas, dos outros estados, né? Artistas, empresas. Então, assim, tá todo mundo se mobilizando para ajudar essas pessoas que perderam familiares, que perderam as casas, que perderam as coisas. Harvey deve enfraquecer, mas antes vai causar estragos nos estados da Louisiana, Arkansas, Tennessee e partes do Missouri. A tempestade é considerada como o desastre natural mais caro da história dos Estados Unidos, segundo a empresa de previsão do tempo AccuWeather. As estimativas dos gastos chegam a 160 bilhões de dólares, quase o mesmo montante dos custos com furacões Katrina e Sandy juntos. Apesar da relação estremecida com os Estados Unidos e da própria crise, a Venezuela ofereceu 5 milhões de dólares às comunidades americanas afetadas. Por aqui, São Paulo hoje teve o dia mais quente do ano desde março e o mais seco do ano, segundo o INMET. Mas a chegada de uma frente fria deve provocar uma virada brusca no tempo. Para o fim de semana, a previsão é de clima típico de inverno. Luciana Magalhães tem mais detalhes. A frente fria que estava sobre o sul do Brasil avança em direção ao litoral do sudeste, aumentando a umidade na região. E por causa disso, chove fraco na faixa leste que vai do Paraná ao Rio de Janeiro. No caso de São Paulo e do Rio, a temperatura cai. Já na maior parte do Brasil, o tempo continua seco, principalmente no centro-oeste. Vamos ver agora a nossa tabela de temperaturas? Olha, Brasília continua sofrendo com o calor e a estiagem, com máxima amanhã de 32 graus. No Rio, com a garoa, a máxima cai para os 25. Já em Palmas, calorão de 40 graus. E em Maceió, um pouco mais fresco, com máxima de 28. Em São Paulo, com a chegada da frente fria, o tempo muda. Chove fraco e a temperatura diminui na Grande São Paulo, Vale do Paraíba e do Ribeira. Já nas outras áreas do estado, tempo firme e seco. No centro-oeste, máxima amanhã de 31 graus em Araçatuba. No norte paulista, máxima de 30 graus em São Carlos e também em Franca. E na faixa leste, máxima de 21 graus em São José dos Campos e de 22 em Santos. Na capital, a quinta-feira será bem diferente em relação aos últimos dias. O céu fica nublado na maior parte do tempo, com possibilidade de garoa em alguns momentos. A temperatura cai bastante, não passando dos 20 graus. Na sexta, o céu continua com muitas nuvens, mas não chove e a máxima passa para os 22. E no sábado, tempo mais aberto, com máxima de 25 graus. Em menos de 24 horas, 2 mulheres são vítimas de assédio sexual dentro de ônibus na região da Avenida Paulista. Os agressores foram levados para delegacias, mas já foram liberados. Esta semana, uma campanha foi lançada para incentivar as denúncias. O ônibus estava na altura da Rua Augusta quando o motorista parou, fechou as portas e chamou a polícia. Joel de Jesus, de 49 anos, foi detido, acusado de abusar de uma passageira. Eu sentei ao lado dele, no fundo do ônibus, e aí ele colocou uma blusa em uma das mãos para tentar disfarçar. E aí ele veio me apalpar os seios.
Em menos de 24 horas, esse foi o segundo caso de assédio sexual dentro de um ônibus na Avenida Paulista. Ontem, um outro homem também foi detido nas mesmas circunstâncias. A vítima contou que ele estava de pé e chegou a ejacular sobre ela. Na segunda-feira, a escritora Clara Averbuk relatou nas redes sociais que foi estuprada por um motorista da Uber durante uma corrida. Clara preferiu não prestar queixa na delegacia. Nesta semana, empresas de transporte e o Tribunal de Justiça do Estado se uniram numa campanha para combater o assédio sexual no metrô, nos trens e nos ônibus. A ideia é fazer com que não só a vítima denuncie, mas também quem presencia esse tipo de crime. Neste ano, até julho, 288 mulheres foram vítimas de abuso sexual no transporte público, na capital e região metropolitana. Para a delegada, houve uma contravenção, importunar alguém de modo ofensivo ao pudor. O homem não foi sequer indiciado, apenas assinou um termo com o compromisso de comparecer perante um juiz. No caso de ontem, o agressor, que já tinha sido preso outras 5 vezes por suspeita de crime sexual, passou a noite na cadeia, mas foi libertado hoje pelo juiz, que considerou que o caso é de menor potencial ofensivo. O que é importante colocar é que o fato de o juiz ter relaxado a prisão e entendido que, em princípio, estaria configurada apenas uma contravenção penal, não significa que ele não venha a ser processado por estupro. Nós temos em mente que não podemos deixar isso passar impune. A Inspetrans diz que lamenta e repudia os casos de assédio dentro dos ônibus. A Uber afirma que já baniu o motorista que assediou a escritora. E mais uma vez, a Câmara dos Deputados pode adiar a votação da reforma política. Até agora, não houve consenso. Não há entendimento em pontos polêmicos do texto, como o novo modelo de financiamento das campanhas e o formato de eleição para o Legislativo. Agora, a previsão é que a votação seja retomada só por volta do dia 14 de setembro, por causa do feriado da semana que vem. Para entrar em vigor nas eleições do ano que vem, a matéria precisa ser aprovada na Câmara e no Senado até outubro. O desembargador aposentado Francisco Barros Dias foi preso preventivamente hoje pela Polícia Federal na Operação Alckmel. O esquema investiga a suposta venda de sentenças no âmbito do Tribunal Regional Federal da 5ª Região no Recife. Segundo os investigadores, Barros teria recebido R$150 mil em 2012 para soltar um dos alvos da Operação Pecado Capital, Richardson de Macedo. O magistrado também teria liberado bens bloqueados de Macedo. A Pecado Capital investigou fraudes no Instituto de Pesos e Medidas do Rio Grande do Norte. Outro desembargador, Paulo Gadelha, já falecido, teria recebido R$100 mil também para votar pelo habeas corpus de Macedo. A defesa do desembargador Francisco Barros Dias afirmou que não vai se pronunciar até ter acesso à denúncia. Vamos agora ao comentário de política com Bob Fernandes. Aconteceu na segunda-feira em Curitiba a pré-estreia do filme da Lava Jato. Polícia Federal, a lei é para todos. O filme custou 16 milhões. É segredo quem são os financiadores. No filme, um dos heróis é o juiz Moro. Juiz não acusa, juiz julga. Moro é o julgador na Lava Jato. A Lava Jato está longe de acabar e Moro, que ainda vai julgar muito, estava na pré-estreia, assistindo a si mesmo num filme que toma partido, tem lado. Na plateia, delegados da Polícia Federal, entre eles Igor de Paula e Márcio Anselmo, ex-coordenadores na Lava Jato. Pós-eleição, novembro de 2014, e Júlia Duailib revelava no Estadão. Igor de Paula, Márcio Anselmo, Érica Marena e outros delegados da PF tinham perfis fechados no Facebook. Nesses perfis, frases como "esse é o cara" elogiavam Aécio Neves. E, na reprodução de um link, a cobrança. Aspas, o Brasil precisa se livrar de Dilma e eleger Aécio. Delegados na pré-estreia. Um deles, em 2014, ao comentar frase de Lula, escreveu: "Alguém segura essa anta, por favor?" O filme da Lava Jato usa áudio de comentário feito aqui, nesse espaço e nesse jornal em 2014. A frase usada foi: "No Brasil, se não fizer acerto, não se coloca um paralelepípedo." Título daquele comentário: "Empresário põe a nu cínicos e hipócritas." O comentário abordava artigo do empresário Ricardo Semler, que escrevera:
desde os anos 70 até recentemente, cobravam 10% na importação de petróleo, suborno na Petrobras. Em 2014, Temer ironizava, aspas, a elite escandalizada com os desvios na Petrobras e provocava: onde estavam os envergonhados do país nas décadas em que houve evasão de 1 trilhão por parte dos empresários? Aqui, por anos, lembramos, o DNA desse sistema político apodrecido já estava nos computadores dos empreiteiros, e então já há anos em posse da Lava Jato. Dizíamos, então, a opção por investigar e expor apenas uma parte do sistema era um erro grave. Quando todos fossem expostos, o que era inevitável e aconteceu, viveríamos decepção, desencanto, desalento e indiferença. Boa noite. A ONU voltou a denunciar violações de direitos humanos na Venezuela e afirmou que democracia no país mal está viva. O comissário para os direitos humanos da ONU, Zeid Al-Hussein, disse que a democracia na Venezuela se desgasta rapidamente. A ONU pediu que manifestantes presos sejam libertados e o governo pare de usar tribunais militares para julgá-los. Segundo Al-Hussein, há relatos de maus tratos de presos que, em alguns casos, equivalem à tortura. Na Venezuela, o atual procurador-geral, Tarek Saab, anunciou a descoberta de 200 milhões de bolívares em dinheiro, cerca de 60 mil dólares, dentro do carro de um parente do líder opositor Leopoldo Lopes, que está em prisão domiciliar. No Twitter, a mulher de Leopoldo Lopes, Lilian Tintori, confirmou que o carro e o dinheiro são dela. Disse que a quantia é para arcar com gastos familiares urgentes da avó dela, que tem 100 anos e está hospitalizada. Tintori criticou o que chamou de armação para mostrar que fez algo ilegal. O presidente Donald Trump afirma que diálogo com a Coreia do Norte não é o caminho. Mas, ao contrário de Trump, o secretário de Defesa, James Mattis, diz que soluções diplomáticas continuam nos planos. Trump escreveu no Twitter que os Estados Unidos têm dialogado com a Coreia do Norte e pago dinheiro de extorsão ao longo de 25 anos. Conversar, segundo ele, não é a solução. Pouco depois, o secretário de Defesa declarou que soluções diplomáticas nunca foram descartadas. Perto do Havaí, o exército americano fez mais um teste com seu sistema antimísseis. O governo norte-coreano disse que o míssil que sobrevoou o Japão anteontem é apenas um primeiro passo. Numa reunião de emergência, o Conselho de Segurança da ONU condenou o lançamento, mas não estipulou novas sanções contra a Coreia do Norte. Em Brasília, a Câmara dos Deputados concluiu hoje a aprovação da medida provisória que cria a nova taxa de juros para empréstimos do BNDES. A criação da TLP, taxa de longo prazo, tem o objetivo de elevar a alíquota a um patamar próximo ao praticado pelo mercado. O texto vai agora para o Senado. A análise da medida provisória tem que acontecer até o dia 7 de setembro, data em que perde a validade. Se aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo presidente Temer, a TLP irá substituir a taxa de juros de longo prazo, a TJLP, como referência pelos contratos assinados pelo BNDES a partir de 1º de janeiro de 2018. Em viagem à China, o presidente Michel Temer fez a primeira escala em Portugal. Ele participa no fim de semana da 9ª cúpula do BRICS, o grupo formado pelo Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. A comitiva do presidente chegou em Lisboa ontem à noite. Logo pela manhã, Temer teve uma reunião com o presidente português Marcelo Rebelo de Sousa. Ele foi recebido pelo colega no Palácio de Belém, residência oficial do presidente de Portugal. O PMDBista disse que o presidente português afirmou que iria acompanhar o pacote de concessão lançado na semana passada, que inclui, entre outras coisas, o aeroporto de Congonhas, rodovias, terminais portuários e parte da Eletrobras. A comitiva do presidente deixou Portugal por volta do meio-dia pelo horário local, 4 horas a mais que no Brasil. De lá, seguiu para Astana, a capital do Cazaquistão, para mais uma escala antes de chegar a Pequim, na China. A previsão é de que Temer desembarque no país asiático somente nesta quinta-feira. Na China, o presidente fará uma visita de Estado. Ele se encontrará com o presidente chinês Xi Jinping e com o primeiro-ministro do país, Li Keqiang, além de empresários locais.
O objetivo da viagem é apresentar ao país asiático o Programa Brasileiro de Concessões e Privatizações. Segundo o governo, devem participar do encontro com Temer empresários que já investem ou têm interesse em investir aqui no Brasil. O ministro das Relações Exteriores da China disse que a previsão é que os dois países assinem importantes acordos na área econômica e espera que a visita produza boas notícias para o Brasil. No domingo, Temer viaja para Xiamen, na província de Fujian, também na China. Na cidade, o PMDBista vai participar da 9ª cúpula do BRICS, grupo formado pelo Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul. O presidente só deve retornar ao Brasil no dia 6 de setembro. Vamos agora às notícias do esporte com Estela Gontijo e Celso Cardoso. Depois você acompanha ao vivo a entrevista de Maria Lídia com a socióloga Fátima Pacheco Jordão. A situação não está nada boa para o time do São Paulo. Depois de chegar à vice-lanterna do campeonato, o clube foi alvo de protestos da torcida hoje. Celso, que situação complicada, né, do tricolor? É comum, infelizmente, né? Revoltados com a situação do clube, torcedores do São Paulo picharam hoje os muros do centro de treinamento pedindo mais empenho do grupo. O atacante Lucas Prato voltou ao CT, mas não treinou. No jogo contra o Palmeiras, ele levou uma pancada na cabeça e chegou a ficar internado por 2 dias. Depois do susto no último domingo, enfim a imagem que todos esperavam. Lucas Prato está praticamente recuperado da pancada que levou na cabeça no clássico contra o Palmeiras e está treinando para voltar a campo já na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Estoy sin dor de cabeza, estoy sin dor de la columna, estoy só com um pouco de dor de pescoço, mas é muscular, não é nada grave. De volta ao trabalho, Prato foi questionado sobre a pressão do torcedor, que não está nada satisfeito com a penúltima colocação da equipe no Campeonato Nacional. Tanto isso é verdade que nessa madrugada os muros do CT foram pichados em sinal de protestos e até a polícia militar foi chamada para garantir a segurança de quem estava na concentração tricolor. A torcida está todo o seu direito de protestar, né? O time acho que está no pior momento da história a nível esportivo, né? Então eles estão todo o seu direito. Que a situação não é boa, todo mundo sabe. O que ninguém sabe por aqui é explicar por que o tricolor se encontra nessa situação no Campeonato Brasileiro. E essa dúvida também está na cabeça de Lucas Prato. Ainda sem resposta para o mau momento, é aproveitar os quase 13 dias sem nenhuma partida oficial para ajustar a equipe e voltar a vencer no Campeonato Brasileiro. Dorival acho que sabe bem o que a gente está falhando. Temos que conseguir um time mais sólido, que não sofra tanto cada vez que o time rival nos ataque. Falta vencer. E amanhã a seleção brasileira entra em campo contra o Equador em partida que pode marcar a volta de Gabriel Jesus ao time depois da contusão que teve no pé, né, Celso? Por causa de uma cirurgia que fez no pé em fevereiro, Gabriel Jesus não participou das últimas 2 partidas contra Uruguai e Paraguai no mês de março. O atacante brasileiro comentou sobre a volta à seleção brasileira e também sobre os trabalhos no Manchester City da Inglaterra. A seleção brasileira treinou ontem no estádio Beira-Rio, casa do Internacional e um ambiente nostálgico, ao menos para um dos jogadores da equipe. O goleiro Alisson começou a carreira no Colorado e se despediu do clube gaúcho no ano passado. Boa parte do treinamento foi fechado para a imprensa, mas durante o período em que os jornalistas estiveram presentes na atividade, foi possível observar Felipe Coutinho entre os reservas. Por conta de uma suposta dor nas costas, o jogador ainda não atuou pelo Liverpool nessa temporada. No entanto, o real motivo da ausência dele seria uma transferência para o Barcelona. Se Coutinho pode estar de casa nova na Europa, Gabriel Jesus está muito bem acomodado no Manchester City e revelou como é a relação dele com Pep Guardiola. Ele demonstra muito carinho por mim, me ajuda bastante também em questão de trabalho, campo. Vem me ajudando não só ele como a comissão. É um cara muito do bem. Como você disse, muitos querem trabalhar com ele, eu tenho essa oportunidade, então eu vou tirar o máximo possível de aprendizado para eu poder ter um futuro brilhante.
Celso, destaque da seleção brasileira aí para esse próximo jogo? O Gabriel Jesus, né, sem dúvida alguma, voltando. O Neymar também, né, depois dessa transação milionária. Mas a seleção brasileira, ela joga para fechar realmente o grupo que vai disputar a Copa do Mundo ano que vem. Alguns jogadores já têm, né, escalação... Você acha que já dá para fechar? Chegar bem perto disso. Acho que o Tite já pode fechar um número de 18 jogadores, talvez uns 4 ainda em dúvida. Ok, então, e a Chapecoense está na Itália para um amistoso contra a Roma, marcado, aliás, para sexta-feira no Estádio Olímpico, né, Celso? A partida tem caráter beneficente e toda a arrecadação será destinada a instituições de caridade aqui no Brasil. Mas antes de entrar em campo, a delegação do Clube Catarinense teve um encontro com o Papa Francisco no Vaticano. Os atletas, incluindo os sobreviventes da tragédia aérea, Alain Rochelle e Jackson Follmann, foram recebidos em uma audiência geral na Praça de São Pedro, no Vaticano, o que gerou muita comoção entre as pessoas que estiveram presentes. O Papa rezou pelas famílias das vítimas da tragédia na Colômbia e agradeceu pela mensagem de solidariedade entre as pessoas que o clube vem recebendo após o acidente aéreo do ano passado, que matou 71 pessoas. 6 dessas pessoas que estavam a bordo sobreviveram. Uma bela imagem. Muito obrigada, Celso. Boa noite para você. Até amanhã. Com você, Gamberini. A Justiça Federal de Brasília determinou a suspensão imediata de qualquer ato administrativo do governo federal relacionado à extinção da chamada Reserva do Cobre na Amazônia Paraense. A floresta tinha sido liberada para exploração mineral por um decreto assinado por Michel Temer e publicado pela segunda vez ontem. A decisão liminar é do juiz Rolando Espanholo, da 21ª Vara Federal, e diz respeito a uma área de mais de 4,5 milhões de hectares, o equivalente ao estado do Espírito Santo e maior que a Dinamarca ou a Noruega. Para o juiz, a liberação da área para atividade de mineração, sem mecanismos de proteção ambiental, é uma decisão gravíssima e que não pode ser tomada por um único ato administrativo do governo, sem passar pelo Congresso Nacional. A liberação da renca para a mineração causou enorme polêmica entre artistas e ambientalistas, que chegaram a gravar vídeos nas redes sociais criticando o governo Michel Temer. O que é que vamos fazer? Ficar de braços cruzados? Não podemos entregar mais o que é nosso. Presidente Temer, qual é a sua? Por causa da polêmica, o Palácio do Planalto revogou a primeira versão do decreto e publicou um novo texto ontem. Mas os ambientalistas entendem que a proposta dos ministros do Meio Ambiente e das Minas e Energia não garante a preservação florestal e indígena. A Advocacia Geral da União informou que vai recorrer ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região contra a liminar de hoje. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, presidente em exercício, defendeu o decreto do governo. Todos esses temas que envolvem a região amazônica precisam ser tratados com cuidado, porque eles atingem um segmento importante da sociedade brasileira, mas também tem repercussão internacional. Não há nenhuma mudança na legislação ambiental. Então, se a legislação ambiental está mantida, e é ela que vai garantir qualquer tipo de atuação na região, eu acho que, em tese, a gente fica protegido. E agora vamos ao comentário de economia com o Vinícius Torres Freire. O fim de uma reserva mineral na fronteira do Amapá com o Pará tem causado mais bafafá nos meios de comunicação e nas redes sociais do que a privatização da Eletrobras, a segunda maior estatal e uma das maiores empresas do Brasil. Venda de estatal, vamos lembrar, já foi motivo de grandes batalhas políticas e até de pancadaria de rua faz uns 20 anos. O que houve? A reserva de que estamos falando é a Renca, o nome engraçado da Reserva Nacional do Cobre e Associados, do tamanho do Espírito Santo ou de países como Bélgica, Suíça ou Dinamarca. É uma reserva mineral, cheia de possibilidades de exploração de minérios valiosos, mas em tese intocada. Lá dentro há também reservas indígenas e florestais imensas. O governo diz que não vai mexer nessas áreas protegidas, só vai permitir exploração de minério no resto da Renca. Os ambientalistas e inimigos em geral do governo Temer acham que isso é conversinha. Eles, os ambientalistas, têm alguma razão e a história é do lado deles. Quando se abre área para exploração mineral, agropecuária ou para estradas, junto vem a exploração ilegal de áreas vizinhas protegidas. É um clássico brasileiro. Embora o assunto seja importantíssimo, a Renca afeta diretamente muitíssimo menos gente que a venda da Eletrobras, para o bem ou para o mal. A venda da Eletrobras pode, ou não, elevar os preços da energia,
pode mudar o modo de organizar o setor elétrico no país, o que é fundamental para a economia e até para a gente acender a luz da cozinha. Faz 16 anos, lembrem-se, o país passou pelo apagão dos anos FHC. Em 2014, se não fosse a recessão começando, havia risco de racionamento. A fraqueza da esquerda depois de Dilma Rousseff pode explicar um pouco da falta de reação à venda da Petrobras. Pode ser que o assunto ainda esteja cru, indefinido, sem consequências muito concretas e claras para as pessoas. Ou talvez o país tenha também mudado um pouco. A maior cidade do país, São Paulo, elegeu um prefeito que fez campanha falando de privatização. Ninguém dá mais a mínima para a venda de aeroportos, que aliás melhoram depois de privatizados. Talvez o assunto histórico esteja perdendo importância política, na opinião média do público do Brasil. Boa noite. A Organização Mundial do Comércio pede para que o Brasil suspender programas de incentivo à indústria em até 90 dias. Após queixas da União Europeia e Japão, um painel da OMC considerou 7 programas do governo brasileiro de apoio à indústria nacional como subsídios ilegais. A maioria das medidas foi adotada durante o governo Dilma e mantida pelo governo Temer. A decisão confirma uma condenação de novembro passado contra programas que beneficiaram vários setores, entre eles o automobilístico e o eletrônico. O Itamaraty informou que o Brasil vai recorrer de pelo menos parte da decisão da OMC. A apelação deve adiar o prazo para o Brasil ser obrigado a implementar a suspensão até pelo menos metade do ano que vem. O Tribunal de Contas da União condena o ex-presidente da Petrobras, José Sérgio Gabrielli, e o ex-diretor internacional da companhia, Nestor Cerveró, a ressarcir cerca de 250 milhões de reais por dano aos cofres públicos na compra da refinaria de Pasadena, nos Estados Unidos. O TCU impôs ainda a cada um multa de 10 milhões de reais. O processo julgado nesta quarta-feira foi o primeiro dos 4 que tratam do negócio a chegar a julgamento. Um outro processo que avalia a responsabilidade da ex-presidente Dilma Rousseff deve ser apreciado na semana que vem. A seguir, deputado federal Paulo Maluf, do PP, perde a ação na Justiça e vai ter que devolver recursos ao Estado. E Maria Lídia Flandre entrevista a socióloga Fátima Pacheco Jordão. Até já. O deputado federal Paulo Maluf terá que devolver recursos aos cofres do Estado de São Paulo por processo movido em 1983. Segundo o jornal Folha de São Paulo, a ação será executada só agora, 34 anos após começar a tramitar na Justiça. O próprio parlamentar, que foi governador de São Paulo de 1979 a 1982, diz que não se lembra dela. Esse processo, movido pelo governo de Franco Montoro, só transitou em julgado agora em 2014. Paulo Maluf e outros réus foram condenados porque a imprensa oficial do Estado imprimiu milhares de folhetos com o estatuto do partido em que ele estava, o Maluf, o PDS. Foram feitos também cartas, calendários e santinhos. Esse material todo foi doado ao próprio partido PDS. O desgaste da imagem dos políticos e partidos na entrevista do dia com Maria Lídia Flandre. Hoje quem faz análise é a socióloga Fátima Pacheco Jordão, especialista em pesquisas de opinião e conselheira do Instituto Patrícia Galvão. Obrigada, Fátima, por estar conosco. Pesquisa recente do Instituto Ipsos mostrou, Fátima, que cresce o desalento brasileiro com políticos e esse desalento atinge até a imagem de magistrados de tribunais superiores. Essa onda de rejeição que se avoluma abre caminho para o aparecimento de salvador da pátria, de aventureiro, ou isso é um temor sem fundamento? Não, absolutamente importante e tem com fundamento, porque o Brasil, a opinião pública no Brasil está, vamos dizer assim, entre 2 polos. O polo do desalento, da desconfiança, da rejeição e o polo de alguma esperança em relação a 2018. E se os partidos políticos e os próprios líderes não articularem, vamos dizer assim, uma possibilidade de escolha consistente para 2018, aí sim abrirá uma reversão de expectativa muito forte, muito semelhante ao que aconteceu na reeleição da Dilma, onde houve essa reversão de expectativa. Ela foi eleita para um programa e colocou outro programa e imediatamente... Nessa reeleição, quando foi reeleita. Exatamente. Então, quando houve o impeachment, ela já estava bastante reprovada pela população
pela opinião pública, mas não tão reprovada como está o presidente atual. Ou seja, quando houve a substituição e quando houve o esvaziamento da Dilma, a população entendia que também deveria cair o Temer. A população não acompanhou adequadamente a transição Dilma-Temer, porque eles foram que era eleitos... uma chapa. Exatamente. Então havia uma expectativa de uma mudança mais, vamos dizer assim, mais significativa. Eles não entenderam e não acreditaram numa mudança de posição do Temer. E aí o Temer já começa o governo com marcas negativas e agora, certamente, no patamar mais negativo e mais crítico da história dos presidentes. Agora, o que chama atenção nessa pesquisa também, Fátima, João Dória. João Dória apareceu, teve um sucesso aqui na eleição para a Prefeitura de São Paulo, levou no primeiro turno, foi surpreendente e ele sempre se apresentou como não político. Nessa pesquisa, Dória aparece com um índice de desaprovação superior ao índice de aprovação dele e numa diferença grande. Esse empenho de João Dória em ter visibilidade a qualquer custo, essas viagens todas, ele está sempre aí aparecendo na mídia, essa coisa toda, está desgastando a imagem dele a ponto do brasileiro ter uma percepção que ele não é o novo e ele é um político como os demais? Olha, dizer que ele não é o novo do ponto de vista da opinião pública não é muito correto, porque embora ele tenha estado no PSDB há tantos anos, mas não teve nenhum cargo público ao longo desse tempo. De evidência não. De evidência não, apenas diretorias de instituições, etc. Está ocorrendo com o Dória mais ou menos o processo clássico. Um excesso de expectativa, um excesso de promessa e as colocações do Dória foram muito pontuais em termos do que ele ia fazer e está se percebendo que em algumas linhas ele está reiterando claramente a questão da privatização, etc. Em outras, por exemplo, atendimento às filas da saúde e assim por diante, houve uma tentativa, mas na prática, no dia a dia, isso não está acontecendo. Agora, veja, quer dizer, não é fadiga ou desgaste por excesso de visibilidade, mas sim a quebra de expectativa de não ter começado a cumprir efetivamente o que prometeu. Exatamente. É mais isso? O cidadão está muito prático, ele quer resultados? Não só ele quer resultados, como a gente percebeu através de pesquisas qualitativas que o conceito de corrupção engloba o não cumprimento de promessas. É uma desonestidade para com o eleitor. Não é apenas uma questão material de intelectual, desvio, é uma coisa assim, promete, exatamente. E prometeu e não cumpre hoje na política brasileira é mortal. Agora, dessa lista que você citou, a pesquisa Ipsos, é uma lista enorme são 27, de políticos, líderes, inclusive alguns que nem foram publicados integralmente. A grande maioria, não, a totalidade, com exceção do Huck, que é o artista de televisão, o apresentador de televisão, Luciano Huck, com exceção dele, todos estão com déficit de avaliação, ou seja, estão com mais crítica do que aprovação, todos, sem exceção. O Dória está até, pelo fato dele não ser tão conhecido no Brasil inteiro, é uma pesquisa nacional, ele foi até poupado, mas algum tempo, se continuar esse declínio, certamente ele estará no patamar que nunca os atuais políticos estiveram. Bom, agora uma última questão. Nós temos indicadores consistentes que, para a eleição de 2018, que perfil o brasileiro quer? Ele quer, de fato, o novo na política, gente com ideias novas, que reverta a situação negativa em que vive o país, tanto de crise política como da economia? Ou quer
um perfil que tenha lastro, experiência, postura conciliadora e uma boa história. Nós temos indicadores disso? Temos, claro. Há políticos que podem apresentar, vamos dizer assim, um passado mais limpo, não ter raspado e não ter trombado com o Lava Jato. Há essas personalidades, mas eu acho que o brasileiro está mais focado naquilo que ele rejeita mais, que é a questão do rumo do Brasil. 95% da população dizem que o Brasil está no rumo errado, está no caminho errado. Se errou a estrada, se errou o caminho, o que tem que consertar não serão figuras de partido A, partido B, figura mais estável, menos estável na política. É uma questão de rumo. A população enxerga o Brasil caindo pelo abismo, isso é verdade. Essa é eles nunca viram o Brasil tão ruim. E o Brasil está, vamos dizer assim, a visão que o eleitor tem é muito próxima a que o torcedor de futebol teve pelo futebol. Ou seja, o declínio do futebol, das estrelas do futebol, do tipo do futebol brasileiro tomado por todos os processos também de corrupção. O Brasil está indo pelo mesmo caminho. As coisas que o brasileiro apreciava já não é possível mais apreciar. 2018 promete. Vai ser muito tenso. Muito obrigada, Fátima. Uma boa noite. Gamberini. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Uma excelente noite para você. Boa noite e até amanhã. O Unifom recebe o sanfoneiro Targino Gondino todo o seu de hoje, 10h30 da noite.